Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. E no episódio de hoje, o episódio de número 6, nós vamos conversar sobre um tema gigante dentro do confucionismo, que é o tema do Junzi. Junzi é uma palavra que aparece mais de 100 vezes só no Analectos de Confúcio, entre conversas de Confúcio com os seus discípulos, e é um tema central de toda a estrutura de pensamento do próprio Confúcio, e a gente vai ver exatamente o que significa um Junzi. E justamente por ser um tema muito extenso, e um tema que eu vou tocar de novo aqui no podcast no futuro, várias vezes, hoje nós vamos começar com uma história de dentro do Analectos para tentar chegar ao pensamento de Confúcio sobre o que era um Junzi. Bom, no capítulo 14 do Analectos de Confúcio tem a história de um dos discípulos de Confúcio, chamado Nan Gonghuo, chegando para Confúcio e querendo conversar sobre 4 homens, sobre 4 pessoas. Um homem chamado Yi, outro homem chamado Ao, o terceiro homem chamado Yu e mais um homem chamado Ji. E eu sei que os nomes são complicados e parece ser bastante confuso, mas a história é bastante simples, eu prometo. Então, Nan Gonghuo, ele pega os 2 primeiros homens e ele fala o seguinte: Confúcio, o Yi, ele era um ótimo arqueiro, e o Ao, ele era um ótimo velejador. Mas apesar de serem heróis nesse sentido, com muita força física, eles morreram de uma forma não natural. Eles não tiveram um fim muito bom. Em compensação, o Yu e o Ji, eles eram bons em cultivar a terra e assim o mundo pertenceu a eles. E a história conta que o Confúcio nem respondeu ao Nan Gonghuo. E quando ele saiu, o Confúcio disse para os outros discípulos que o Nan Gonghuo era um verdadeiro Junzi, que ele era um homem que carregava uma grande virtude. Confúcio aqui, então, usa Junzi para elogiar Nan Gonghuo. Ele fala que, olha, como o Nan Gonghuo é muito bom, ele é um homem de muitas virtudes, ele é um verdadeiro Junzi. Então a gente vai analisar um pouquinho o que está implícito nessa fala do Nan Gonghuo e qual é essa conclusão que Confúcio chegou para chamá-lo de Junzi. Bom, e no começo da fala do Nan Gonghuo, ele vai falar do Yi e do Ao, 2 homens. O Yi, ele é um arqueiro, um herói lendário chinês de uma força física extrema, muito conhecido. E o Ao também é um homem conhecido pela força física dele. Quando Nan Gonghuo fala que o Yi é conhecido pela sua capacidade de arqueiro, e ele fala que o Ao é conhecido por velejar bem, na verdade, o Ao, ele tem uma lenda do Ao que ele é bom, na verdade, na luta em guerras que aconteciam na água. Ele carregava barcos enormes nas costas, né? Para chegar na água, e ele se tornou um estrategista de guerras marítimas na época deles. Essa é a lenda do Ao. Então esse primeiro grupo de pessoas, esses 2 homens, na fala do Nan Gonghuo, eles representam pessoas que são ótimos pela força física e eles alcançam o poder pela força física, porque o Yi tem uma história que conta que ele toma o trono de um dos imperadores na época da dinastia Xia, justamente pela capacidade física dele. E o Ao, em compensação, também ajuda a ganhar muitas guerras por causa da força física que ele tinha. E o Nan Gonghuo chega na conclusão seguinte, que apesar dos 2 usarem da força física para ganhar o poder, nenhum deles teve uma morte natural, nenhum deles morreu bem. Ambos, na verdade, foram assassinados por ministros do seu governo. Então, apesar de terem vivido uma vida heróica, não existe muito heroísmo na morte deles. Existiria se eles tivessem morrido, em plena batalha, mas não, eles foram traídos por próprios súditos do governo
e tiveram mortes tristes e solitárias e não muito dignas de serem contadas como feitos heróicos. E os outros 2 homens que Nangon-ko menciona aqui são o Yu e o Ji, ambos conhecidos por desenvolver a agricultura. E como que ambos desenvolveram a agricultura? Bom, a lenda do Yu fala que ele era muito bom em consertar problemas de enchentes. Ele era um ótimo líder, ele liderava grupos de pessoas para consertar problemas que eles tinham de aldeias que haviam enchentes por causa da chuva ou por causa de rios que desviavam. E o Yu, ele acaba se tornando um herói justamente por isso, porque ele conseguia consertar o problema das muitas águas e assim o povo podia cultivar numa terra mais seca, uma terra onde não acontecia enchentes. E o Ji, ele é conhecido por ensinar o povo a cultivar nessa terra que já estava protegida das enchentes, que já estava protegida das águas. Tanto que o Ji, no futuro, ele se torna o deus da colheita. E a conclusão de Nangon-ko é que quem recebeu o poder mesmo e teve autoridade embaixo dos céus, aqui na terra, a terra pertenceu realmente a esses 2 últimos homens, que não eram e não foram conhecidos pela força física, pelo poder militar, mas sim pela proximidade que eles tinham com o povo e pela capacidade que eles tinham de resolver esses problemas da vida diária, trazendo uma certa paz às aldeias e um certo renome entre eles. Então, quando Nangon-ko sai de cena, o Confúcio diz que é por causa dessa mentalidade de Nangon-ko que ele é um verdadeiro Junzi. E ele fala isso porque o Nangon-ko entendeu que o verdadeiro poder, a terra realmente pertence a pessoas que não só sabem usar de força física, ou não pertence a pessoas que ganham fama pela força física, mas sim por pessoas que conseguem administrar os problemas do povo, perto deles, caminhando com eles, e são habilidosos e capazes justamente por terem a virtude de conseguir resolver os problemas desse povo. E Confúcio aqui diz que os verdadeiros heróis, na verdade, são esses, não aqueles. Bom, então, ao elogiar Nangon-ko como uma pessoa que seria um verdadeiro Junzi, o que Confúcio quis dizer? A palavra Jun, ela vem composta de 2 partes. Uma parte chamada Yin e uma parte chamada Ko. A parte mais antiga da representação do caractere de Yin dá pra gente ver que é uma mão segurando um bastão. E há 3 explicações para esse bastão. O primeiro seria que essa mão está segurando um cetro do poder, né, simbolizando autoridade, um cetro simbolizando autoridade sobre um povo, né, de governança sobre um povo. Tem uma segunda versão que diz que esse bastão, na verdade, é uma caneta, simbolizando também o poder, mas o poder de fazer decretos, de escrever decretos, simbolizando autoridade também sobre o povo. E tem uma versão não muito aceita, mas é uma versão também que diz que esse bastão, na verdade, é uma agulha de acupuntura. Mas, no geral, aceita-se que essa parte yin, né, do caractere jin, ela significa alguém que tem autoridade sobre o povo. E a parte de baixo, a parte de ko, na verdade é o caractere para boca. Então a palavra Jin, desde o começo, simbolizava autoridade. Alguém que possuía autoridade sobre um grupo de pessoas. E como foi uma palavra, um conceito utilizado muito naquela época, no mundo literário chinês, Jin significava, então, soberano no começo, né? O rei soberano, o monarca, o imperador primeiro, depois os governadores, quem possuía terra no império, né? Terras dadas pelo imperador.
Com o tempo, Jin também vai aparecer significando mestre, alguém que tem uma autoridade não só política, mas autoridade de sabedoria mesmo, alguém que compreende as coisas melhor do que o resto de nós, então nós chamamos essa pessoa de mestre. Você vai encontrar muitos taoístas usando Jin para falar sobre esses mestres ou desses mestres. Você vai encontrar também poesias de esposas chamando os maridos de Jin. E também, com o tempo, Jin se torna uma forma respeitosa de falar você ou seu. E claro que o que se esperava de um soberano naquela época era justamente uma certa superioridade moral, uma certa integridade moral e uma capacidade de viver a vida virtuosamente. Então, a palavra junto, a palavra jinzi, ela, na verdade, é uma pequena versão de uma palavra de 4 caracteres. Jun Wang Zhi. Jun Wang aqui é soberano, né? O imperador. E Zhi é filho de. Zi é filho. Então, o filho do imperador. E como eu acabei de falar, o que se esperava do herdeiro do trono, do filho do imperador, é que ele fosse uma pessoa, um homem impecável moralmente, de uma virtude excelente, provinda de estudos, que ele fosse sabedor das coisas, inteligente, sábio e que tivesse sendo preparado em todas as faculdades humanas para reger e para governar o império depois que o imperador morresse. Então, como Confúcio, ele democratizou muito da educação naquela época, e ele acreditava mesmo que o alcance dessas virtudes, dessas sabedorias e desses conhecimentos não deveria limitar-se somente ao palácio imperial, somente ao filho do imperador, mas sim a todos os homens que quisessem ter acesso a esse conhecimento. Então, com o tempo, Junzi, principalmente no confucionismo, vai se tornar um adjetivo para pessoas que conseguiram alcançar essa superioridade moral e essa iluminação de virtudes. Porque na ideia de Confúcio, o bom andamento do império e da sociedade não tem que cair somente sobre as mãos da capacidade moral do imperador e da família real. Muito pelo contrário, todos os homens trabalham na construção do império em conjunto. Então, o título de Junzi, como alguém moralmente superior, alguém cheio de virtudes, é geralmente assim que as traduções acontecem. Um homem de muitas virtudes ou um homem virtuoso. É por isso que esse título de Junzi se torna um adjetivo para todas as pessoas que alcançaram essa virtude, a virtude do conhecimento. A palavra Junzi também aparece muito em contraste com a palavra Xiaoren, que significa literalmente homem pequeno. E a definição de homem pequeno é um homem que vive pelos benefícios da vida somente, né? Alguém que quer só se dar bem na vida seria um homem pequeno na mentalidade confucionista. E Junzi é a antítese dessa pessoa que vive só pelos prazeres da vida, é alguém que está buscando algo a mais. Agora, voltando à história do Nangonquo e na conclusão do Confúcio sobre ele, de chamá-lo de Junzi, a gente vai se atentar para uma coisa. Para Confúcio, os heróis do Nangonquo importavam na definição da pessoa do Nangonquo. Então, ao saber em quem Nangonquo se inspirava e em quem ele achava inspiração para se construir e construir o seu sistema de virtudes, o Confúcio chega na conclusão de que o Nangonquo ele é já um homem cheio de virtudes, um homem virtuoso, ele é um verdadeiro Junzi. Alguém que entendeu já que o mundo não é conquistado pela força, muito pelo contrário, é conquistado com o trabalho em prol do povo. E a pergunta que eu faço para nós hoje é a seguinte: quem são os seus heróis? Se você tivesse essa oportunidade de falar para Confúcio quem você admira, será que Confúcio, depois que você saísse, te consideraria um Junzi ou um Xiaoren, um homem pequeno? Será que ele te veria como uma pessoa virtuosa, uma pessoa que entendeu do que se trata o mundo e como nós conseguimos construir uma sociedade e fazer parte dessa construção?
Ou será que ele consideraria você uma pessoa que só está tentando se beneficiar e ter prazeres aqui na vida? Se você tivesse a grande oportunidade de conversar com Confúcio sobre os seus heróis pessoais, o que Confúcio pensaria de você? Bom, pessoal, por hoje é só. O objetivo desse episódio foi introduzir o conceito de dreams aqui no podcast. Nós vamos tocar nele novamente no futuro, porque é um tema muito extenso e Confúcio falou muito sobre ele, mas hoje ele já se torna um assunto familiar pra gente aqui. Meu nome é Caleb Guerra, esse foi mais um episódio aqui do Bienal do Livro, um podcast semanal. Então, se você gostou do conteúdo, espero vê-lo novamente aqui semana que vem. Um abraço e até a próxima.